imagino que esse seja justamente o ambiente em que Zinho vivia, né? A casa da mãe dele, a casa dos pais, uma ambiência dessa assim, no meio da caatinga, uma casa de adobe, baixinha. Isso aqui para mim é muito inspirador, porque esse é o ambiente em que Zinho vive e é da casa dos pais que ele sai para construir essa travessia, essa trajetória no meio da caatinga, que é também uma trajetória através dele mesmo, né? Através do que ele pensa, através dos sonhos dele, através desse imaginário que impregna toda a cultura sertaneja. Então é do ambiente assim que eu imagino que ele saiu para empreender a sua travessia. Eu vim pensando, na verdade, o que falar e não achei direito, porque é uma das experiências, assim, a travessia, uma das maiores experiências que eu tive na vida. Apesar de minha vida ser curta, eu falar como se fosse gigante, né? Mas eu fiquei tentando achar uma palavra que pelo menos sintetizasse a coisa, e acho que é desafio. Um grande desafio, na verdade. E um desafio que eu nem sabia quão grande era quando me meti nele. Porque Paulo me convidou para fazer um solo antes de mais nada e eu só aceitei, né? A vontade de trabalhar com Paulo. Pelo que a gente já tinha trabalhado e eu tinha gostado muito. Então, foi um desafio que ele me propôs e ao longo do processo eu fui vendo o quão grande era. Construir Zinho foi um desafio. Eu conheci ele, o Zinho, primeiro como um menino que perde o pai vai embora e ele vai atrás mais velho, né? Quando chega assim na fase jovem adulta, ele decide ir em busca do pai. Nem tinha nome de Zinho ainda. E aí eu lembro que eu olhei e a primeira reação foi, pô, isso parece comigo, né? Lembrei do meu pai já é falecido, então a busca de Zinho pelo pai, de certa forma, já foi a minha, né? E o nome Marcos de Assis, inclusive, é em homenagem a ele, que tinha nome de santo, Francisco de Assis. E construir Zinho veio a partir disso, né? Veio a partir de mim e de meu pai, dessa relação com ele, e essa busca paterna, por esse pai real, simbólico, imaginário também, que na verdade é uma busca por si, né? Então a jornada de Zinho para mim sempre pareceu muito uma jornada de amadurecimento.
sentado e já ele entregando a minha menina. Mas minha cabeça assustou. E de estalo eu lhe perguntei: mas venha cá. E quem me pergunta, por acaso quem é vossa senhoria mesmo? E ele todo empertigado me disse: Como dramaturgo, foi um processo muito diferente de trabalho para mim, porque eu não fiz o texto inteiro e entreguei ao ator, né? Nós começamos a trabalhar uma série de situações, os temas que nós íamos abordar, e fomos construindo uma partitura gestual, uma partitura de movimentos, e a partir disso eu fui entregando os textos aos poucos. Então Marcos não recebeu todo o texto de uma vez e fomos ensaiando durante 8 meses. Foi um processo longo de ensaio, muito detalhado, cuidadoso. E nós tivemos também uma equipe muito grande de colaboradores, né? Nossa ficha técnica é bem extensa, porque contou com J. Veloso, um grande letrista, compositor baiano, a Luciano Salvador Bahia, um grande diretor musical de teatro e dança, e eles fizeram uma trilha sonora original do espetáculo com composições inéditas. Tivemos também Diana Ramos, que fez um processo de orientação corporal com o ator Marcos de Assis, e ele levou uma temporada com ela, imerso na questão da movimentação do cavalo marinho, que foi a linguagem que a gente escolheu para parte da movimentação dele no espetáculo. Então ele teve esse trabalho com ela. Desse trabalho resultaram algumas partituras também, gestuais, algumas movimentações e algumas cenas. Ela não teve acesso ao texto inicialmente. Depois do processo iniciado foi que ela começou a ler algumas cenas. Então, esse foi um trabalho que foi feito em 2 vias. Então, tanto eu escrevia para ele, né, quanto ele também me trazia material que me levava a escrever cenas para montar o espetáculo. Então, ao final desses 8 meses, nós estreamos aqui na cidade de Irecê, depois fizemos uma temporada de 1 mês em Salvador e logo depois a cidade de Ilhéus, também numa temporada de um final de semana. Meus dedos cavaram a semente daquele segredo. Tomei coragem e numa suspiração funda montei nela como que a nossa alazão selvagem. Mergulhei naquela carne e um gozo riscou meu ventre com cheiro de umbu e mulher misturado. Pronto, pensei, ó, eu sou dela. A carne pra mim é como se fosse um quadro, pintura realmente. E meu corpo ali se move como um pincel, né? E eu digo isso porque é muito desenhado o que eu estou fazendo. As outras cenas também são, né? O espetáculo tem isso de ser bem coreografado, de partituras, de muito movimento, né? Parece uma coreografia realmente. Essa cena específica é um tipo de coreografia que parece muito essa precisão do pintor, né? Esse pincel que desenha a cena e meu corpo está ali fazendo movimentos bem desenhados e muito interligados. É como se não houvesse nada a ser desperdiçado. É de um para o outro, que gera uma coisa, que vai para outra, que desce minha mão, que subo aqui, que vou para cima. E tudo isso me dá a sensação de desenho, né? Que é uma das cenas que eu mais gosto, mais amo de fazer. Não só por essa coreografia sensível, o texto muito poético, cheio de imagem, de sensação, mas porque foi gostoso de construir isso. Velha dona que eu esbarrei nela, na minha promessa. Brisa se chamava. A moça já carregava no seu nome o seu destino. Brisa. Com ela veio o desatino e o bafejo do amor. Quando Paulo Atto me convidou para participar da criação da trilha sonora para a peça de teatro
Travessia do Grão Profundo, eu de imediato fiquei muito contente. Mas depois que eu li o texto, fiquei mais ainda, porque o texto me levou ao sonho profundo do que é o prazer de ler Guimarães Rosa e sentir a influência de Guimarães e a admiração dele por Guimarães no trabalho dele. Aquilo já foi muito interessante para mim. Li todo o texto e fiquei encantado. Depois disso, ele marcou um encontro na casa de Luciano Salvador, Bahia, onde ele mostrou algumas imagens já da peça e falando de detalhes. Aquilo foi tão forte para mim, a provocação foi tão profunda, que eu saí louco de lá da casa de Luciano Bahia já com várias ideias que eu fui concretizando poucos dias depois, onde resultou nas canções que fazem parte dessa peça muito bonita e que é uma alegria muito grande dessa peça ser baiana. Eu sou Luciano Salvador Bahia, sou um dos compositores da trilha sonora do espetáculo A Travessia do Grão Profundo. Eu recebi esse convite do diretor, né, e dramaturgo Paulo Atto para fazer essa trilha. E quando veio o convite, já veio junto com o meu parceiro, né, que é um parceiro bem natural para mim, que é o J. Veloso. E a música nordestina é algo que me toca muito, que me deixa muito sensibilizado. Eu acho de uma riqueza, né, melódica, a escala nordestina, os timbres que são usados na música nordestina. Então, quando eu sou convidado para fazer algo dessa natureza, eu fico empolgado, porque eu adoro, porque é algo que me toca muito, né? Então, assim, a gente teve uma conversa inicial e eu achei que era muito difícil sair desse universo, ou tentar fazer uma trilha que fosse descolada, em uma outra camada, um outro tipo de música. Não, a gente tinha que mergulhar mesmo na escala, nos timbres das músicas do Nordeste mesmo. Agora, eu usei também de algumas coisas mais, de sintetizadores e tudo, para dar um aspecto mais de sonho, né? Sabe, que não exatamente ficasse completamente comprometido com a timbragem acústica, de percussão, viola e tudo. Então tem um lado que é, inclusive da velha Dônia e tudo, que tem uns reverbes, tem umas ambientações musicais, né? Agora, sempre tem essa raiz lá no Nordeste, mesmo quando eu usei esses elementos que não são necessariamente os elementos típicos, né, desse universo, ele traz alguma coisa na faixa, na parte da trilha que tem essa informação, nunca ficou de fora. Foi um trabalho bacana que a gente fez através de vídeo, né? Usei muita viola, usei violão com corda de aço, usei esses módulos de percussão aqui que tem uma série de timbres, e os sintetizadores também, violão, flauta, né? Fui desencavar uma flautinha doce que estava lá parada no armário há um tempão, né? Uma sanfoninha, usei escaleta. Então, foi isso, foi um trabalho muito bacana de fazer, que teve essa parte das músicas instrumentais e climáticas, mas teve as canções também, musicar as letras que Jota estava fazendo, que foram muito lindas, né? E como o Jota é um cara que é compositor também de música, ele faz música também, as letras dele já vêm meio arrumadas para serem musicadas, né? Teve a gravação com Celo Costa, aquela voz lindíssima de Celo, e compor essas melodias para as letras de Jota também foi muito prazeroso, ou seja, foi um trabalho grande, né? Assim, porque a peça tem muita música, foi um trabalho extenso, mas que a gente conseguiu driblar essas dificuldades de ter ser por vídeo, de eu não estar presente. Paulo veio aqui umas 2 vezes, a gente conversou, mas foi isso, um trabalho que eu mergulho muito, achei que ficou muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Dá até um arrupeio. Sabe que foi assim, igualzinho aquela senhora da Mesquitita, disse é o meu guia do curralinho.
véu ficou tão descaramunhada que quieto estalou um grito. Uma das cenas em que o público se identifica muito e me pergunta o que é uma gruta verde, que é a cena de amor de Zinho, né? Quando ele descobre o amor, quando ele pela primeira vez tem um encontro, né? Com uma mulher que ele se apaixona, e ele fala muito que esse encontro aconteceu embaixo de uma árvore, né? Que é uma gruta verde, uma árvore como essa, né? Como essa quixabeira, com essa copa verde, né, com o chão coalhado de folhas. No nosso caso era um buzeiro, então tinha frutos também, com o aroma do fruto, que é uma cena muito sensorial. E isso é uma gruta verde. O que eu chamo de gruta verde, né, o que o dramaturgo chama de gruta verde, é justamente a copa, né, embaixo da copa de uma árvore como essa. Essa daqui tem mais de 300 anos, segundo os biólogos, e é uma árvore muito típica da Caatinga, assim como um buzeiro também é muito típico, que produz um fruto chamado umbu. E ele justamente faz essa relação entre a polpa do umbu e a carne da mulher, e essa relação tão forte que acontece numa noite de lua cheia, com a lua tentando penetrar nessa intimidade deles através dos galhos e das folhas da árvore. Miragem, Mandacaru em flor, minha promessa foi, se embrenhou na vereda, onde o amor cansou, disse sim e nunca mais voltou. Sou o espelhamento do que me cerca e prende, sou poeira que chora por chuva fresca. Paulato também pediu a minha Luciano que fizéssemos uma música para a personagem a velha Dônia. E é uma personagem interessantíssima, porque é uma feiticeira assim que vive lá perdida no meio do sertão e que é referência para todos, né? Para dar sinais de caminhos e de cuidados, né? Para aquela gente tão abandonada. Esse texto que Paulo fez foi possível porque ele conhece muito a região. Então por isso que ele sabe esses detalhes. Quem conhece o sertão sabe que essa velha Dônia existe realmente. Então foi um prazer enorme fazer. Foi um presente porque essa provocação fez com que eu fosse por caminhos que eu nunca iria se não fosse esse pedido de Paulo. Então essa peça me deu também esse presente, que foi de fazer essa música para a velha Dônia. A força nasce no espírito. Foi chegar um momento em que eu faço uma outra personagem, que não é Zinho.
que é uma velha, distante em idade, né, em pensamento, porque às vezes a distância em idade ela gera não é uma questão só de experiência, né, mas é uma questão de energética, né, como se move, como fala, questão rítmica, é uma outra coisa, inclusive o texto é ritmado, então foi uma outra composição, foi sair de Zinho para ir para Velha Dona. E aí, no meio disso tudo, essa meia massa. Que tem outro tipo de trabalho, né? Como eu olho para as coisas e aponto e mostro ao público. Eu nunca tinha trabalhado com nada de máscara. Foi a minha primeira experiência com isso. E foi uma das coisas mais divertidas de fazer, na verdade. Sempre que tinha dança, né? Então, dança popular. Então, era dançar para dali encontrar partituras, movimento, jeito de fazer da personagem. Isso foi muito divertido. A força nasce no espírito. Bem, isso aqui é uma casa de farinha, né? Algo que ainda resiste, ainda existe algumas dessas no sertão. E um dos desafios de construir a travessia do Grão Profundo foi reproduzir uma cenografia, né? Ou pelo menos uma ambientação cenográfica, como eu falei, que tivesse alguns elementos que fossem emblemáticos, né? Dessa vegetação, né? Desse tipo de árvore do couro, né? Da madeira. Então eu tentei construir essa ambientação cenográfica, é muito mais uma ambientação do que a cenografia, fazendo uma cerca tradicional, né, de coivara, que é uma dessas madeiras que existem aqui em abundância na Caatinga, e também trazendo alguns elementos como pote, né, para água, para beber água, as árvores, né, os galhos das árvores, que é algo muito presente aqui na paisagem, muito forte. Como a gente não poderia transportar isso, a gente utiliza alguns desses galhos e que são também locais para pendurar algumas coisas, alguns elementos de cena do próprio personagemzinho. E em relação ao couro, nós buscamos construir uma série de elementos que são bruacas, que são uma espécie de caixa de couro, né, de couro de boi, que é feita para guardar mantimentos, guardar alimentos, e isso a gente utiliza em toda a cenografia, várias dessas bruacas pelo cenário, onde Zinho retira alguns dos seus figurinos, alguns dos elementos de cena de guarda também, porque é um espetáculo que, a partir do momento que o ator entra em cena, ele permanece até o final. Palavras escuto de Deus, com ele não há precipício, milagres não caem do céu. Nos figurinos a gente teve uma participação super especial. Nós trabalhamos muito com couro, né? Quase todo figurino tem muito couro e algodão, que é algo também muito típico da indumentária sertaneja. E Chicó do Mamulengo foi o escolhido para desenvolver esse trabalho artesanal, muito bem cuidado, minucioso, um trabalho muito, muito bonito que ele fez. Tivemos ainda a participação de um artista local, que é o Jailson Paiva, que fez uma máscara. E essa máscara foi depois reelaborada por um bonequeiro, e é uma máscara que Marcos também utiliza, como vocês viram no espetáculo. E a nossa equipe de produção, que Anne Alves foi que capitaneou a equipe, e que foi também uma produção muito esmerada, muito cuidadosa. Foi um espetáculo feito com tempo, com dedicação, com tranquilidade e com muito cuidado. Então é um ator em cena, mas uma equipe imensa por trás dessa produção da Travessia do Grão Profundo. É engraçado como a travessia chegou até aqui, 2020. Quando tudo começou lá em 2018 e os primeiros desafios da produção apareciam, que era unir diretor e ator na mesma cidade, no mesmo espaço, para poder começar as primeiras vivências da travessia. Esse era o meu primeiro desafio. Então, poder ter feito parte da equipe de produção do espetáculo A Travessia
Foi uma experiência única na minha vida e muito gratificante. Por algumas questões, né? Tipo, quando o Paulo me chamou para fazer parte da equipe, eu falei, eita, que desafio grande. Mas já conheci o trabalho dele, conheci a atuação de Marquinhos. Então eu falei, olha, com certeza tô dentro, porque vai ser uma produção muito boa. E no início eu contei com o apoio assim, de Anne, que também estava produzindo e que foi me orientando, né? O que é que eu poderia fazer, como é que ficaria mais fácil. Então me ajudou muito no trabalho e no entendimento de como as coisas funcionavam. Então a missão dada era conseguir também na produção passar tudo o que possível fosse sobre o sertão. Daí vinha em cada detalhe, em cada botão que Paulo solicitava, em cada árvore, cada pedacinho do cenário. Era a nossa grande missão, tentar levar o máximo de verdade para o palco. E a gente tentou fazer de toda forma. Eu junto com a Érica buscávamos cada pedacinho do que era solicitado. E a gente tinha alguns desafios. O principal era a questão do tempo, porque era muita coisa para fazer e bora que tem o prazo, já tem a data marcada. Então foi aquela, eita, bora lá, que é muita coisa para fazer. Mas vendo aos poucos, tudo sendo concretizado, fazendo teste nas cenas, olha, o figurino funcionou bem, o cenário tá dando certo. Então isso foi um combustível pra gente continuar indo, né? E continuar construindo para que tudo ocorresse bem. Eu lembro de algumas coisas específicas do espetáculo que eu tive que fazer uma pipa e eu falei, eita, e agora como é que eu vou fazer uma pipa? Mas bora! E não foi nem a pipa, na verdade foi a rabiola da pipa. Nunca fiz na minha vida, somente para o espetáculo. E eu lembro que foi meu prazer, assim, minha satisfação. Eu falei, nossa, ficou linda! Então, são esses pequenos detalhes que fazem parte, assim, às vezes de segundos ou de minutos de uma cena, mas que tem todo um trabalho por trás para construir, para chegar até ali e ficar bonito, ficar funcionando naquela cena, né? Então, meu trabalho foi mais nesse sentido. E foi maravilhoso, assim, poder ver o nosso sertão sendo representado de uma forma tão bela, tão poética num palco. E poder ser acessível primeiro para as pessoas daqui, ter acesso a um espetáculo tão bonito, né? E que representa a nossa raiz e depois também poder ser levado para fora, ser visto e conhecido por outras pessoas. Então, eu acho que não tem palavra que possa descrever o sentimento de poder ver a nossa raiz sendo representada de uma forma tão maravilhosa e encantadora. Então, para mim foi ótimo. E conseguimos alinhavando de um lado para o outro, pegando cada pecinha, fosse em contato com o figurinista, fosse em contato com o pessoal da trilha sonora, com o próprio Paulo, com o Marco, alguns ensaios que também se faziam importante para nós. E assim a gente ia alinhavando, ligando todos os pontinhos. E com muita vontade de fazer, foi dando certo, passo a passo. E essa travessia nos trouxe até aqui. E estamos muito felizes em fazer. Para que no final tivéssemos essa rede linda e formosa que é o espetáculo A Travessia. Manhã corre dele que se pela. Por quê? Espírito, o homem é falhado dos dentes. Que quando quietou, estalou um grito. Até hoje eu tenho pra mim que ela gritou. Acompanhado que Luciano Bahia vinha fazendo no estúdio, sempre com cuidado, com a qualidade impressionante, eu fui para a estreia, né? Fomos para a estreia e fiquei mais encantado ainda, encantado com o cenário, né? Encantado com tudo levava uma emoção
profunda, há um grão profundo na existência da gente. Eu que não sou sertanejo, ali me senti sertanejo assistindo a peça. Acredito que toda a produção, todo mundo que está envolvido a essa peça merece os parabéns. Estou muito contente de ter participado desse projeto. Sai foi molestado desse negócio, viu? Nunca mais voltei lá. Pode dizer uns negócios pro senhor. De amigo para amigo, pode ser? Caroeira! Ia catando fogo. Cara, diz querer que pena de bicha perder por da carreira. Tudo pra mão dos seus vizinhos. E ela veio que só latumia. Mas não são como se parecem. Perder pra quem tem pouco é desesperação. Quem vê fruta no pé não vê caroço e esquece que caroço de gente é um coração. Oi, oi, eu gemo como um carro de boi. Não vou ficar preso no tempo. O presente é e nunca foi. Oi, oi, eu gemo como um carro de boi. Não vou ficar preso no tempo. O presente